Diego, eu tô cheio de dúvida. Eu quero passear em Floripa, quero morar em Floripa, mas eu não tenho para quem perguntar, para quem tirar as minhas dúvidas. Eu queria saber algumas coisas e não sei o que fazer. Calma, meu querido, calma, minha querida. Eu tô aqui para te ajudar. E pensando nisso, sabendo que muita gente tem dúvidas, eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e vou responder algumas delas aqui para vocês. Eu sugiro que, se você ainda não me segue, @DiegoFloripano, o meu Insta, você me siga lá e também pode mandar as suas dúvidas quando eu abrir outras caixinhas de perguntas. Além de que lá tem várias outras dicas que vão te ajudar, tanto quanto o passeio, o estilo de vida aqui em Floripa, quanto para moradia, várias dicas, que o meu objetivo é exatamente esse. Eu tô aqui para te ajudar. Então vamos lá. Eu tô com algumas perguntas aqui no Instagram que vocês fizeram e eu vou responder. Então a primeira é da Alma Leve. Indicação de imobiliárias em Florianópolis, pois as pessoas não gostam de passar informações. Bom, se você acha que as pessoas não gostam de passar informações, você está no lugar certo, porque aqui é o que eu faço para vocês, passar informações sobre Florianópolis. E algumas imobiliárias, aqui em Floripa tem várias, eu posso dar a dica de algumas que eu conheço, como a Auxiliadora Predial, que foi a imobiliária que me ajudou a comprar o apartamento aqui onde a gente mora atualmente. Também tem outras como a Brognoli, a Duda, a Ibagi ou Ibagi, não sei como é que se fala, certo? Acho que é Ibagi. Sanremo, Solari, Guerreiro, tem a Unil. No sul da ilha tem a Santa Ilha. A Feeling Imóveis também são algumas. Você pode acessar, procurar no Google, você vai encontrar que são imobiliárias aqui de Florianópolis. E se você é de alguma imobiliária e quer se divulgar aqui, aí ó, as pessoas têm interesse em saber. Seja um parceiro nosso. Outra pergunta, Mari Justino, o trânsito de Floripa é tão grande quanto o de São Paulo? Não, com certeza não. O trânsito de Floripa é muito menor. A quantidade de carro, as vias é bem menor, nem se compara. Só que qual que é a questão aqui de Florianópolis? É que são poucas vias, devido à topografia, os morros da ilha e tudo mais, não tem muitas vias de acesso, são poucas. Tem alguns lugares que é um caminho só para ir e o mesmo para voltar. Então isso faz com que todo o fluxo se concentre. E aí causa esse problema de locomoção aqui na ilha. O trânsito, a questão não é a quantidade, bom, também é afetado pela quantidade, mas principalmente pelas vias urbanas que causam esses congestionamentos. Mas como eu costumo dizer sempre, é você ligar o som do carro, curtindo a vibe, olhar para o lado, os morros verdes e a natureza e apreciar essa linda paisagem, né? Não vamos se estressar, galera. O trânsito, às vezes a gente está com pressa e tudo mais, mas tem que saber aproveitar o estilo floripano, né? De viver aqui em Floripa. Uma outra dica que eu preciso te dar é que, com certeza você vai precisar quando vier morar em Florianópolis, ou já está morando, é que todo mundo precisa de uma internet. Então, eu tenho uma dica para te dar, que é a Sim Digital. Sem dúvida é a melhor internet aqui da ilha. Isso não sou só eu que digo, ela ganhou prêmios como a melhor internet de Floripa e vale muito a pena. Se você precisa instalar uma internet, quando chegar aqui, já deixa isso anotado. Ou se você está aqui e está procurando uma internet, Sim Digital. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do site deles para vocês verem. É 1 GB de velocidade, tanto de upload quanto de download. E o preço é muito bom. Também vou deixar aqui um link de contato para você entrar em contato direto com eles. Fechou? Pergunta do Djalma LHP. É fácil financiar imóvel em Florianópolis? O que acontece é que aqui em Floripa, dependendo da região, alguns imóveis não têm escritura pública. A forma de você conseguir comprar um imóvel é pagando o imóvel sem financiamento, né? É um contrato de compra e venda. Isso tem alguns lugares aqui de Floripa, mas não são todos. Tem vários lugares, principalmente na região central, onde tem escritura pública do imóvel e você consegue financiar tranquilamente no banco da sua preferência. Isso não é um problema aqui. Então é possível e é fácil. Só tem que ver se o imóvel que você está querendo
comprar, ele tem escritura pública ou não. Outra dica que eu preciso te falar também é que eu tenho um grupo no Telegram. Se você quiser fazer parte, são mais de 300 pessoas. É só me mandar um direct lá no Instagram que eu te explico como fazer para entrar no grupo. Beleza? Lucas Rodrigues IG pergunta: qual o período de aluguéis mais baixos? O que acontece em Floripa é, por causa da alta temporada, quem tem imóveis próximos da praia, eles deixam para alugar na diária. Então você vai encontrar menos imóveis na alta temporada para conseguir alugar. Aí na baixa temporada a gente está falando entre maio e novembro, esses imóveis eles ficam vazios por causa que não se alugam tanto na diária. Alguns proprietários costumam colocar para alugar mensal, e esses valores mensais são mais acessíveis. Então entre março e novembro você consegue encontrar mais imóveis por um valor mais acessível, mas não é tão acessível assim, tá, gente? Lembrando que em Florianópolis os aluguéis eles não são baratos, realmente não são baratos. Se você tem intenção de alugar um imóvel barato entre aspas, mais acessível, aí eu indico que você procurar essas cidades que ficam ao redor, São José, Palhoça e Biguaçu, que são próximos de Floripa. O valor é bem mais acessível. Essa é a dica, uma dica bem importante se você está procurando imóveis mais em conta. Ivana Araújo pergunta: quantas praias tem na ilha? Bom, na ilha de Florianópolis tem essa fama de ter mais de 100 praias, e algumas outras informações dizem que são 42 praias entre o continente e Florianópolis, sendo que 38 ficaria na ilha e 4 na parte do continente. Só que o que você tem que entender é que essa denominação de praia que eles levam em consideração é que qualquer pedaço, não sei se seria qualquer pedaço, tem uma definição que você pode considerar como praia, mas nem todas essas praias que são consideradas aí nessa contagem são lugares onde as pessoas vão, colocam cadeira, guarda-sol, ficam lá, tomam um banho de sol, aproveitam a praia como a gente realmente conhece. De fato, tem todas essas catalogadas, eu sei que tem essas 42, pelo menos tem catalogadas, mas para você ir lá aproveitar como uma praia que a gente conhece, é um pouco menos. Só que, independente disso, são várias praias. Eu consigo citar aqui para vocês: Praia da Daniela, Jurerê Internacional, Jurerê, Canasvieiras, Ingleses, Lagoinha do Norte, Santinho, a Praia do Santinho, Moçambique, Barra da Lagoa, Joaquina, Praia Mole, Praia do Campeche, Praia da Armação, Matadeiro. Olha só quantas praias existem. Isso que eu nem falei todas, tem mais algumas, mas são várias. Até me perdi na conta quanto que deu. Então Floripa são várias praias mesmo que dá para aproveitar. Independente de quantas são muitas. São muitas e tem praia para todos os gostos, de estilos diferentes, que eu costumo dizer, vai lá e vai aproveitando cada praia para ver qual que você curte mais, e quando você enjoar de uma, você pode ir para outra e assim variando. Isso é muito legal aqui de Floripa, não é? Outra pergunta da Adriana Cunhades: quando que começa o inverno aqui em Floripa? Olha, eu tô gravando esse vídeo aqui no final de março, começo de abril, e ainda tá calor, hoje tá um céu lindo. Final de semana deu muito sol e calor, só que já começa essa mudança de clima, né? O verão acabou recentemente, dia 20 de março, e agora entramos no outono, e entre abril e maio não tem assim um mês específico, pode variar um pouco, mas entre abril e maio que começa o clima a ser menos calor e mais fresco, variando aí na casa dos 22 graus, 21 graus. Mas respondendo a sua pergunta, no mês de maio aproximadamente, podendo ser um pouco antes ou um pouco depois. E aí se estende igual ano passado, se estendeu usando blusa de moletom até novembro. A gente estava usando blusa de moletom aqui o ano passado. Se você não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever aqui ainda, é só clicar no botão aqui embaixo, inscrever-se. Diz que quem não é inscrito não se muda para Florianópolis, então eu recomendo a você não correr esse risco. Na Humbermond perguntou: volto para Floripa dia 1º de abril, mesmo com o fim do verão, tem chance de tempo bom? A resposta é tem sim. Como eu disse na pergunta anterior, o clima vai mudando, mas mesmo chegando os dias mais frios, tem alguns veranicos que a gente fala, alguns dias de calor que é possível aproveitar a praia. O que intensifica um pouco aqui o frio é o vento,
né? Então, às vezes, mesmo que não esteja tão frio, mas você vai na praia e tem um vento gelado, porém, existem alguns dias de calor, assim, fora do normal, que é possível aproveitar. Mas nem sempre esses dias de calor são nos finais de semana. Então, às vezes, está lá numa terça-feira com 27 graus, que você poderia aproveitar a praia, mas infelizmente estou trabalhando, né, em dia de semana e não é possível. Chega o final de semana, sexta-feira, que você quer aproveitar e o tempo vira, chove e esfria. Acontece mais do que a gente gostaria que isso. Patrícia Aguiar perguntou: chove muito em junho? Como fica o clima? Olha, Patrícia, o clima aqui em Florianópolis, na questão de chuva, é que chove o ano todo. Não existe assim uma temporada, uma época de chuva, uma época de seca. Então, chove durante todo o ano. Agora, nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, é a época que normalmente costuma chover mais. Junho, julho e agosto é a época que costuma chover menos. Então, chove, é possível chover, não é temporada de seca, mas a quantidade assim histórica de chuva é menor nesses meses, junho, julho e agosto. Porém, como tá frio, é possível você fazer outros tipos de passeio, não exatamente ir para a praia, tomar banho de sol de biquíni e entrar no mar, porque vai estar gelado e frio, mas como Floripa também é conhecida com suas diversas ilhas, com as suas diversas trilhas que você pode fazer passeios, e se você curte esse contato com a natureza também, essas trilhas que tem várias aqui em Floripa para aproveitar. Como tem um tempo que chove menos, é mais propício para isso. Fica a dica também. E para fechar, pergunta do Leandro Vaziunas: tem uma renda de 5 mil, você acha que dá para alugar uma casa e cobrir outros custos? Leandro, como você não perguntou exatamente se é em Florianópolis, eu vou levar em consideração o continente, São José, próximo de Floripa também, Palhoça e Biguaçu. Então, o que eu posso te dizer é que sim, é possível. Obviamente que isso depende de vários fatores, depende do seu estilo de vida, depende do imóvel, do tipo de imóvel que você quer alugar, depende do tamanho da sua família, mas sim, é possível. Você consegue encontrar aí um imóvel de R$1.500, R$2.000 e ainda vai te sobrar R$3.000 para outros gastos, né? Então, você consegue viver com essa renda sim. Floripa não é barato, como eu disse. Imagina um aluguel de R$2.000, dependendo da cidade de menor porte, você paga R$800 por aí no mesmo tipo de imóvel, né? Então tem que levar isso em consideração e ver se você quer realmente pagar esse valor, está disposto a pagar esse valor pelo que Floripa te proporciona, que uma das coisas é o contato com a natureza e outra é a qualidade de vida. Então, você tem isso aqui? Sim, você tem. Mas você tem o preço a se pagar, né? Que normalmente ele é maior na questão do preço do imóvel. Fechou? Se você gostou desse tipo de vídeo respondendo as suas dúvidas, escreve aqui nos comentários, porque é bom, assim eu consigo saber se vale a pena fazer mais desse estilo de vídeo. Beleza? Grande abraço, fique com Deus e até a próxima.